Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com muita informação do nosso Palmeiras, o Palmeiras que promete ir atrás de reforços de peso nessa próxima janela. Eu trago tudo nesse vídeo para você, tem informação, tem time de olho no Gustavo Gomes, galera. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Mais Palmeiras por aqui. Marina, a diretoria Alviverde já tem planos pro mercado da bola? Já tem plano sim, Michele. A gente foi atrás de informações sobre como o Palmeiras pretende ir nessa janela de transferências. Essa janela abre no dia 20 de julho, vai até setembro e o Palmeiras está buscando, a princípio, 2 nomes. A gente conseguiu descobrir aqui na nossa apuração da TV Gazeta que o principal deles é um volante, é um camisa 5 tradicional. O Palmeiras perdeu no início do ano o jogador que fazia essa posição, que acabou indo embora, foi lá para Buenos Aires, né? Enfim, o Aníbal Moreno, ele acabou indo para lá. Palmeiras se sente aí um pouco sem respaldo nessa posição, vai em busca desse jogador, né, que está faltando no elenco palmeirense. Caso haja alguma perda agora na Copa do Mundo, nessa janela, por exemplo, o Flaco Lopes, que desperta bastante interesse no mercado internacional, aí sim o Palmeiras vai em busca de uma terceira peça para reposição, lembrando que o Alexander Barbosa, que veio do Botafogo, já foi anunciado, então seria ele, mais 2 nomes, se perder alguém, um terceiro nome. Lembrando que ontem o Abel Ferreira, na coletiva de imprensa, falou: espero não perder ninguém na janela, recuperar os lesionados e seguir com esse time que ele tem no segundo semestre. Vamos ver então como é que o Palmeiras vai se comportar, se vai conseguir trazer esses 2 reforços e se vai perder alguém nesse meio tempo também, Michele. Tá certo. Fala, Garrafa, você aí sobre esses possíveis reforços que podem chegar para o Palmeiras. Diferentemente do Corinthians, por exemplo, que tem problema de transfer ban, o Palmeiras, obviamente, olha para o mercado, já tem um time montado. O Alex pega muito em termos do elenco, ele acha que o elenco ainda carece de peças, e claro que carece, mas eu vejo o Palmeiras, de um modo geral, muito bem. Deu para ver ontem, né? Quando precisou dos reservas, foi um Deus nos acuda. Entrou Paulinho. Quando precisou, mas é reserva. Quando precisou do reserva, entrou Paulinho e decidiu o jogo. Então, vai depender de um. É que você quer. Depender só de um jogador reserva também não dá, né, Garrafa? Pelo amor de Deus, o Palmeiras precisa de um elenco mais qualificado. Eu tô junto com o Miller nessa, galera. Ter 2 times, né? Você acha que tem que ter 2 times? Não tem que ter. É impossível ter 2 times no mesmo nível. Mas você ter reservas um pouquinho melhores é possível. O Flamengo tem. Pode ser. Mas o Palmeiras é o líder, mesmo com esse elenco. Enfim. Perdeu de 3 pro Palmeiras. De qualquer forma, é um Palmeiras pensando forte, não só no brasileiro, tá polarizado Palmeiras e Flamengo, no Brasileirão. Isso tá. Esquece essa situação. E aí vem o confronto das Copas. Libertadores, e pra mim o Palmeiras, atenção, pode escrever aí. Posso quebrar minha cara. O Palmeiras será finalista da Libertadores. Também acho. Olhando o chaveamento, dificilmente alguém pode tirar o Palmeiras da decisão do Em condições normais, só o Fluminense eu acho que teria capacidade, mas ainda assim o Palmeiras seria muito favorito contra o Fluminense. Mesmo havendo a perda de alguma peça, como o Flaco Lopes, então, por exemplo. A gente não sabe como é que vai ficar o Palmeiras. Supondo que ele seja vendido e que demore para encaixar uma nova peça. Você tem razão. E aí? Você tem razão. Isso é uma coisa que tem que ser levada em conta e a gente só vai ter não digo certeza, mas uma análise mais aprofundada de como será a sequência da Libertadores quando nós tivermos os elencos mais definidos. Agora, o Palmeiras tem um risco muito grande de perder de 1 a 2 jogadores importantes. O Flaco, o Alan, são jogadores muito cotados na Europa, e até o Giai, que recebe sondagem que mal é o cara que está jogando ele como titular. E se ele vai embora, é obrigado a usar o Kelvin, que é a mesma coisa que colocar seus pensamentos quanto ao Giai? Você tem que analisar o elenco do Palmeiras. Eu tô ficando maluco, você está se lamentando pela saída do Giai, o senhor cansou de esculhambar o Giai, agora o senhor está falando, pode perder o Giai. Que eu acho que eu preciso falar. O Alex está para o Giai como o Garrafa está para o Pedro Raul. Que jantada do Garrafa agora no Miller, né? Alex Miller. É verdade, o Giai, né, está provando que pode ser importante pro Palmeiras no restante da temporada, né, galera? Não, Giai não. Não? É Kelvin e Jefté. Com laço. Esses 2, pra mim, com laço. Já era, com laço. E Luigi, os 3. O Luigi. O Giai melhorou. E o Maurício não vai pôr... Ele pode ir junto, mas o Giai melhorou. Eu não tô aqui pra perseguir ninguém. Isso. Se o Kelvin começar a jogar e apresentar um bom futebol, eu serei o primeiro a vir aqui com prazer
a falar assim. Fazer o meia-culpa. Olha, não é meia-culpa, é analisar. Eu só falo em cima dos fatos. Igual o Garrafa fez com o Carlos Miguel, certo, Garrafa? Só isso. Não, o Carlos Miguel não tem nada contra o Carlos. Eu torço para que ele se recupere. Pina Buffon tá de volta com a história que gerou muita curiosidade para os palmeirenses. Teve jogador da seleção paraguaia vestindo a camisa do Verdão, mas não se tratava de um atleta ali do elenco do Abel Ferreira, né? Que história é essa, Marina? Pois é, Michele. Júlio Enciso, o torcedor palmeirense deve se lembrar desse nome, porque ele chegou ali a ter conversas com o Palmeiras, inclusive com a ajuda do Gustavo Gomes, que é capitão da seleção paraguaia e também capitão aqui do Palmeiras. Júlio Enciso apareceu nas redes sociais hoje, segunda-feira, vestindo a camisa do Palmeiras, jogando videogame ali com o Bobadilla, inclusive, que atua pelo São Paulo. Eles estão ali na concentração da seleção paraguaia e ele, mais uma vez, aí demonstrou pelo menos esse carinho pelo Palmeiras. Recentemente, inclusive, em uma entrevista, ele disse que negociações aconteceram, mas acabaram não se concretizando. Hoje ele atua pelo Strasbourg, da França, e ele disse que algum dia gostaria sim de jogar pelo Palmeiras. Ele que é um meio atacante, tem ali no ouvido dele tanto o Gustavo Gomes quanto o Sousa e o Maurício agora também ali na seleção do Paraguai, para tentar trazê-lo aqui para o Palmeiras. Mas a gente foi atrás da informação para saber se o Palmeiras tem interesse no jogador ou não, e por hora não há nenhuma negociação em curso, nenhuma proposta pelo Enciso. Seria uma boa Alex Miller para o Palmeiras? Seria. Acho que é um jogador interessante, né? Joga no futebol europeu, tem qualidade e se fosse viável uma negociação, se fosse possível uma negociação dessa, uma contratação dessa, acrescentaria o elenco do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. É um jogador que, pelo menos, se não vem, ele coloca fogo no mercado da bola, né? O cara aparece hoje, sabe como é que é a internet, sabe que vai bater aqui no Brasil essa imagem, né? Já bateu aqui. Já que é o carinho da torcida. De qualquer forma, a gente vai ficar aguardando aí, mas o Palmeiras, eu, diferentemente do Alex, entendo. Claro, reforços são sempre bem-vindos, o Palmeiras tem alguns pontos vulneráveis dentro do elenco, mas não é o desespero olhando para o Campeonato Brasileiro. Mas hoje em dia não dá pro jogador vestir a camisa do time, né, galera? Se ele vestir a camisa do time, já dizem que ele está querendo negociar ou ir para outro clube, né, galera? É impressionante, né, a internet hoje em dia, né? Aí pode ser a régua mais alta, né? Agora a Marina Buffon tá chegando e eu queria saber qual é o clube que está interessado em tirar o xerifão Gustavo Gomes do Palmeiras para desespero de Alex Miller. Não só do Alex Miller, viu, Michele? Muito torcedor palmeirense ficou um pouco encucado com a notícia de que o River Plate da Argentina estaria aí disposto a pagar o que quisesse ali para tirar o Gustavo Gomes aqui do Palmeiras, como você disse, o xerifão, capitão do Palmeiras, capitão da seleção paraguaia, zagueiro artilheiro, maior da história do clube, também tem aí 13 títulos com a camisa do Verdão. Isso saiu na mídia argentina aí durante o final da última semana, o final de semana, muito torcedor do River Plate ali entusiasmado com a notícia. E claro, né, o torcedor palmeirense foi lá e falou: não vai sair daqui não, Gustavo Gomes vai seguir no Palmeiras. E aí a gente foi atrás da informação também, né, porque aqui a gente traz também o outro lado. A gente tentou saber ali dentro do Palmeiras se chegou alguma proposta, se chegou alguma coisa, e na verdade é que não chegou nada pro Palmeiras. Inclusive a notícia de uma possível proposta do River Plate foi recebida até com um pouco ali de curiosidade, um pouco até de ironia. Como assim? Gustavo Gomes não vai seguir aqui no Palmeiras. A gente lembra que o Gustavo tem contrato até o fim de 2027, é um dos principais nomes desse elenco do Palmeiras e vai ser difícil, caso o River Plate faça uma proposta de fato, tirá-lo do Verdão, Michele. Galera, não dá, né? Com todo o respeito ao Murilo, pra mim quem tem que sair do Palmeiras é o Murilo. Grato por tudo que ele fez pelo Palmeiras. Mas entre o Gustavo Gomes e o Murilo, eu acho que quem tem que sair é o Murilo. Gustavo Gomes tem que se aposentar no Palmeiras, né, galera? Não pode sair, não. Legal, Marina. Eu queria saber, ele é um dos únicos remanescentes desse Palmeiras campeão de tantas coisas com o Abel Ferreira? Ele é o mais antigo do elenco. Né? Ele é o mais antigo do elenco. Ele chegou em 2018. São 8 anos, né, de Palmeiras. Trocou todo mundo, só ele ficou, né? Só de 2018 pra cá, só ele ficou. Não consigo ver uma logística financeira e profissional pro Gomes, né, sair nesse momento do Palmeiras. Olha, só que o Palmeiras não tenha mais interesse. Imagina. Né, porque o River, o que pode oferecer o River, com todo o respeito, em relação àquilo que o Palmeiras oferece a ele aqui. Mas, de qualquer forma, o interesse, a notícia tá aí, eu não trocaria, pode alguma. Se a gente falasse de um interesse de um Atlético de Madrid, de um time importante da Europa, não digo os principais, né? Porque pela idade também não seria mais o caso, mas um time de média prateleira da Europa, a gente poderia até pensar, de repente, o Gustavo Gomes
querer retornar à Europa, onde ele não deu certo no Milan, né? Chegou como desconhecido aqui no Brasil, vindo para o Palmeiras. É verdade. Então, assim, eu acho que o Gustavo Gomes, ele caminha para fazer uma carreira maravilhosa e encerrar a carreira no próprio Palmeiras. Eu não vejo o Gustavo Gomes em outro lugar. O que você estava falando e o Leandro também falou o seguinte: eu postei um vídeo há um mês atrás, quando eu disse o seguinte: a contratação do Barbosa, ela também tem um outro fundo por trás. Falei isso há um mês atrás e fui muito xingado na época. Falou, você é louco. Eu sempre fui um cara de teorias. E eu falei, o Palmeiras está comprando o Alexander Barbosa, mandando uma mensagem pro Botafogo o seguinte: eu tô te ajudando agora. Eu não tô comprando o jogador, eu tô te ajudando. Exatamente. Porque você sabe que você vai sofrer um transfer ban. Aliás, hoje eles receberam o 5º, podem perder 6 pontos. E eu tô comprando ele, mas eu tô ligado nesse outro aqui, ó. Que humilhação pro Botafogo, hein? Imagine só o Palmeiras ajudar o Botafogo. Botafogo que recentemente foi campeão da Libertadores, né, galera? É muita humilhação. É esse que eu quero. E num primeiro momento, na primeira semana de abril, né, o Palmeiras tinha feito uma investida no Danilo. O Textor prontamente recusou, mas também não falou nunca mais. Então, quando o Palmeiras contrata o Alexander Barbosa, e é uma carência que o Palmeiras precisa ter, até para ter um terceiro zagueiro, uma saída, uma variação pro Abel, o Palmeiras também fala, nós queremos o Danilo. Claro, nós vamos esperar, mas nós queremos o Danilo. E deixa entender. Tanto que 3 semanas depois, ou 4 semanas depois, apareceu de novo, só que publicamente, o interesse do Palmeiras pelo Danilo. E vem aumentando devido muito ao desespero financeiro que está passando o Botafogo. Não pode. Hoje o Botafogo sofre o 5º transfer ban. Eles têm 300 ou 340 milhões para pagar prontamente. É 1 bilhão até o final do ano. Eles não conseguem nem pagar a folha deles. Então é um desespero muito grande. Venderam o Alexander Barbosa para tentar cumprir certas obrigações, mas já apareceram outras. E eu vejo no Danilo a saída dele, uma saída... Eles estão contando com a Copa, mas eu acho que é um pouco de risco. É um pouco de risco, na minha opinião. Porque eles podem perder 6 pontos no Brasileiro e pode custar muito caro. Em contrapartida, se eles conseguirem... Tem uma coisa, Gê. Diga. Só em cima disso que você tá... a informação é essa. E outra, cara. Quem tá desesperado, talvez isso fosse diferente, mas os caras não podem olhar agora de onde vem o dinheiro. Eles não estão mais nessa, né? O dinheiro, cara, 20 milhões, 30 milhões de euros é do Palmeiras, da Roma, do Ciclano, Beltrano, e eles estão nessa situação hoje de não poder, não conseguir escolher. E o Danilo, cara, o cara é bom baiano, velho, ele quer ficar aqui com os dele, sabe? Então, eu acho que parte muito mais dos empresários do jogador tentar essa valorização em relação de Europa, mas assim, pelo que eu tô sabendo por ele já assinava o contrato logo. É claro, ele não precisa assinar o contrato, a proposta do Palmeiras, ela tá na mesa, então vai continuar depois da Copa. Então é isso que você tá falando, cara, os caras estão enforcados e nessa hora você não tem como ficar escolhendo de onde vem o dinheiro. Exato, e também tem a parte do jogador, né? O jogador gosta do Palmeiras. Ele tem uma história, ele também veio cedo pro Palmeiras, ele tem uma ligação muito forte. O G falou uma coisa, que maratona de jogos. Não adianta depois o Abel Ferreira ficar chorando, jogos daqui a cada 2, 3 dias. Isso vai ser pra todo mundo. O Flamengo vai ser menos porque ele saiu da Copa do Brasil. Mas isso vai ser a tônica, Abel. É pra você e pra todo mundo que tá vivo nas competições. Só que ao invés de só reclamar, você precisa ter jogadores com o nível técnico próximo dos que saem. Pensando nisso, existe uma saída que pode ser até comemorada do Palmeiras, que ainda mais se vier um bom dinheiro, que é o Giai. Se for para uma Copa do Mundo, mercado, ele é um jogador relativamente jovem. Existe essa carência na lateral direita, existe essa necessidade do Botafogo. Você falou que o Palmeiras ajudou o Botafogo na vinda do Alexander Barbosa, para mim vai ser um baita reforço. Mas de repente o Palmeiras ajudar o Botafogo também com o Vitinho da vida. Não é um jogador estelar, mas estava Alex Telles. São jogadores que principalmente Vitinho, que eu acho que lá atrás esquerda vindo voltando, né? Na verdade o Piquerez, o Arthur, eu acho que é uma grata surpresa. Mas jogadores assim, eu acho que mais lateral direita, se você... Vende o Kelvin e traz o Vitinho, né, galera? Seria uma disputa boa entre Vitinho e Giai ali, né, galera, na lateral direita. Você consegue uma grana do Giai, você pega o Vitinho, você qualifica. Eu ia falar uma hora, mas eles estavam tão bem que eu falei, deixa eu... Uma coisa importante, você falou sobre volante e você falou sobre volante. Aconteceu uma coisa pelo menos curiosa esse final de semana. Então fala pra nós. Porque assim, claro que o sonho é o Danilo, e não vou comparar jogadores.
Apenas vou comparar um setor que esse jogador atua. Do nada, apareceu uma entrevista do Gregory, que tá no mundo árabe esse final de semana. Eu vi. E ele falou o seguinte... Bola da vez, né? Não, ele falou assim, os caras estavam no Botafogo, mas quando aparece o Palmeiras, você tem que parar. Tem que parar, analisar, porque isso não aparece 2 vezes, tal. Ele falou com algumas palavras diferentes, mas assim, quando aparece uma proposta do Palmeiras, você precisa pensar. Na minha opinião, mais uma das minhas conspirações. Quando ele fala isso, ele não tinha nada que falar isso, acredito eu. Porque aí podemos falar que literalmente jogou um verde, né? Cada um segue sua carreira da melhor maneira possível. Ele já se coloca meio que à disposição. Tô aqui também, viu? Olha, não aguento mais a Arábia, já tô aqui há 1 ano, sou um volante de contenção. Esse é. Sou campeão de Libertadores, sou campeão brasileiro, posso ajudar Entrosadíssimo com o Marlon Freitas. Entrosadíssimo, converso com eles direto. Você vê, o encaixe dos dois foi muito bom. Você vê até uma conversa do Alexander Barbosa com o Marlon Freitas, a hora que eles se abraçam tudo, o Marlon se vira e fala, agora você tá no céu. Olha só. Então, quer dizer, os caras se conversam. E assim, o Gregory ganhou o dinheiro dele lá, eu acho que ele quer voltar. Vamos lembrar que o mundo árabe é um pouco complicado para se trabalhar, apesar que hoje melhorou muito. Mas ainda, pela cultura, né? Nós fomos, inclusive, no Mundial lá em Abu Dhabi de 2022. É uma cultura diferenciada. Então, os jogadores, às vezes, não estão acostumados. O jogador quer cumprir o seu contratinho aí, ele quer a trapa, fazer o pé de meia. E aí, deu 1 aninho... Então eu até achei estranho aparecer nesse momento em que o Palmeiras quer o Danilo. E não estou comparando os atletas, até porque são características diferentes, porém, o Gregory é um volante de contenção, é um cara que chega junto, é um cara que dá suporte para a zaga. Estamos reforçando a zaga, um cara desse pode vir a custo baixíssimo e com uma recompensa alta, como foi o Marlon Freitas e como vai ser o Alexander Barbosa. É o custo-benefício, né, gente? Mas agora não tem nada que custo-benefício, né, galera? Tem que ir pra cima do Danilo. O Danilo é o nome da vez, né, galera? Aí os caras falam, mas você vai pegar mais um que era do Botafogo. Meu amigo, se eles estão em liquidação, não é culpa nossa. Exato. Nós temos que fazer o trabalho, que é o quê? Como nós podemos qualificar, como você falou. Você vê o Flamengo tinha o Emerson Royal, o Vitão, que o Palmeiras estava interessado, que é um baita zagueiro. Tem o Ayrton Lucas, que é um lateral honesto. Você tem o Pulgar. Você tem o Pedro, Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Saul. Quer dizer, isso no banco de reservas. No banco, tudo isso que você falou no banco. Então, quer dizer, é um time tarimbado. Você entendeu? Mesmo que o Palmeiras esteja na frente na competição, mas os caras têm um recurso diferenciado, que é a idade. Tanto que o Flamengo agora vai priorizar contratações com os caras até 24 anos. O Flamengo não quer mais pegar o perfil de jogador que ele tem hoje, porque ele tá vendo que os caras vão envelhecer e não vão aguentar. Isso foi nítido no jogo contra o Palmeiras, né? Exato. O que o Riai, com toda a sua limitação técnica, aprontou pra cima do Alexandre, engoliu, passou por cima. Ele engoliu. E olha que ele não tem aquela capacidade técnica, ele engoliu ele. Agora, o último assunto que eu queria falar com você, já que a gente falou do lance do volante, é de um nome que foi colocado, já foi inclusive discutido aqui, e outros conselheiros, ex-diretores, traziam esse nome do nada e foi muito falado aqui no link, que é o Fabinho. Por que ganha força? Porque vem a notícia do mundo árabe que o Al Ittihad não renovará com o Fabinho. Ou seja, aquela dificuldade de você discutir com os caras, não sei o quê. Mas o Fabinho ganha demais e tem que pagar, e tem não sei o quê. Agora ele, jogador Copa do Mundo, jogador é o reserva do Casimiro, entrou ontem, entrou muito bem. Um cara que joga de lateral direito, não é tão velho assim, 32 anos. É um cara que Monaco, seleção brasileira, lateral direito, volante, super campeão pelo Liverpool. Se aventurou no mundo árabe, uma baita qualidade, poder de marcação, saída de bola, enfim, né? Imagina um cara que faz 2 funções muito bem. Surge esse nome como possibilidade. E estaria ali no mercado. Eu acho que numa impossibilidade do Danilo, caso ele realmente corresponda a essa expectativa de bem na Copa do Mundo e estar numa vitrine do futebol europeu, seria pelo menos na minha opinião, uma ótima opção, uma segurança defensiva e uma qualidade também. Eu acho que seria um encaixe também. Não seria um prêmio de consolação, não, para mim. Eu concordo, galera. Eu acho que se não der negócio com o Danilo, que é algo muito difícil de acontecer, pode acontecer, o jogador tem vontade de jogar no Palmeiras, o problema é a sede europeu. Eu acho que o Fabinho seria o nome ideal se não der negócio com o Danilo.
Se não der negócio com o Danilo, deixar bem claro. Seria um baita reforço. Como é que você vê isso? Bom, eu sempre fiz campanha aqui para um camisa 5 do Palmeiras. O Torto sabe, eu passo o ano inteiro, passado desde quando eu fui aterrorizada em ter que ver alguns jogos do Aníbal Moreno, então eu sempre pedi um 5 no Palmeiras. E a minha lista de 5 sempre foi composta por Gregory, pelo estilo de marcação, Fabinho e André que era do Fluminense. Que esse é o mais difícil, porque ainda tem mercado europeu, embora acho que pela qualidade dele deveria voltar, porque o Casemiro não vai durar mais muito na seleção, e ele é um jogador que inclusive já pisou na seleção, é um camisa 5 com muita qualidade, enfim. Esse seria o trio que eu buscaria em mercado. O Danilo, eu não coloco nesse rol, porque o Danilo não é aquele 5 que sonhávamos. Que o Palmeiras, talvez, ele revezava no Palmeiras, né? Um camisa 5 entre ele e o Zé Rafael ali na proteção. Só que hoje ele é um cara que preenche todo o meio de campo, mas ele substituiria, por exemplo, a carência de um meia no Palmeiras. Ele jogaria junto com o Andrés talvez um pouco mais recuado às vezes, ele perto da área, vice-versa, ou ele ajudaria o Marlon na saída de bola. Então, eu acho que ainda que viesse Danilo, o Palmeiras teria que ir no mercado para buscar um camisa 5, porque só contar com o Emiliano é pouco. Então, eu acho uma grande oportunidade de mercado, uma grande. Só que entre ele, André e Gregory, eu acho que os três, não vou dizer que tem o mesmo nível de futebol, porque cada um tem sua característica. O Fabinho, eu teria uma preocupação por ser um cara já consolidado no futebol. Se ele viesse igual o Felipe Melo, com sede de ganhar, ou se ele viesse, eu não vou me matar por esses caras. Nossa, Felipe Melo sem comparação, né? Não tem, né? Igual o Felipe Melo vai ser difícil o Palmeiras trazer um jogador medalhão como aquele, né, galera? Esse não ganhei o que eu ganhei na carreira. O Gregory é aquele cara que hoje já ganhou dinheiro, mas queria jogar com os amigos, vamos dizer assim, iria se sentir em casa. E também o Gregory já chegaria em casa. Iria almejar títulos. Esse iria almejar mais títulos ainda na carreira, não tem a carreira consolidada igual o Fabinho, principalmente lá fora. E o André, é que eu falo, é um sonho de consumo que eu sempre relato, porque é um jogador que precisa buscar espaço na seleção. Chegou a ser cotado na seleção quando surgiu o Esse deve ficar na Europa. Não, eu também acho que tem espaço. Galera palmeirense, vários nomes citados aí que podem chegar no Palmeiras que promete ir com tudo nessa próxima janela de transferência do mercado da bola. Palmeiras que procura 2 reforços pelo menos, né, como o pessoal da Gazeta Esportiva deixou ali bem explicado. E agora esse negócio aí de inciso, vestir a camisa do Palmeiras, eu acho um pouco bizarro, porque hoje em dia o jogador não pode vestir uma camisa do outro clube, que já saem falando que ele quer jogar em outro clube, né, galera? Então eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É claro, o jogador com certeza gostaria de jogar no Palmeiras, né? Mas eu acho que não é para tanto alvoroço assim. É um bom jogador, o Palmeiras tentou negociar ele uns tempos atrás, não deu negócio, mas difícil, né? Agora, que história é essa de querer tirar o Gustavo Gomes do Palmeiras, hein? River Plate de olho, nosso xerifão, não, né, galera? Não dá não, né? Palmeiras jamais ia negociar ele com o River Plate. Pra mim, o Gustavo Gomes tem que se aposentar com a camisa do Palmeiras, essa é a verdade. Se tem alguém que tem que sair, é o Murilo. Não tenho nada contra o Murilo, mas pra mim o Murilo já deu o que tinha que dar no Palmeiras. Pra mim, o Palmeiras, se for pra negociar entre os dois titulares, tem que ser o Murilo, sem dúvida alguma, né, galera? Mas aí, galera, falando sobre os nomes aí que foram citados, Palmeiras que está de olho em vários jogadores que vão estar livres no mercado, até o próprio Gregory, que jogou no Botafogo, o Fabinho também, que não vai renovar com o time árabe, o Fabinho que foi convocado pela seleção brasileira. Qual desses nomes te agrada mais? Porque o Danilo eu não vou nem perguntar. O Danilo todo mundo quer, né? Acho que 99% da torcida do Palmeiras quer o Danilo no Palmeiras. Eu também quero, espero que dê negócio entre o Palmeiras e o Danilo. Mas e os outros nomes, galera? Qual desses nomes te agradou mais? Comenta aí no vídeo, galera. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais um vídeo do mercado da bola do nosso Palmeiras. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!